atrás nos arremete a 30 mil anos atrás, 300 vezes 100. 30 mil anos atrás nós estávamos como Homo sapiens, talvez alguns de nós ainda como neandertalenses, começando o processo da responsabilidade pessoal. Porque o mundo, ele evolui primeiro passando pela fase primitiva. Isso também a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Primeiro o mundo é primitivo, depois de provas e expiações, depois mundo de regeneração e assim por diante. Isso significa que há 30 mil anos atrás nós éramos os homens das cavernas. Todos nós. Só não eram os homens das cavernas aqueles que vieram exilados de Capela, porque vieram um pouquinho depois dessa data. Mas a gente não tem estrela na testa, então a gente não sabe quem é capelino aqui. Não é? A maioria de nós somos terrenos mesmo. Então isso significa que nós estávamos já em grupos familiares pequenos, construindo para nós, através da vida em relação, os primeiros conceitos responsáveis de família. 300 encarnações implicam 300 pais, 300 mães, não é? 300 relações de casamento. Mas pode ser mais do que isso, porque a gente era polígamo, não é? Então a gente tem uma rede intrincada de relacionamentos. E a gente acha que a nossa vida é simples. Nós, no mundo espiritual, já aprendemos um pouco disso. A gente nasce com uma vida programada. Está lá em nosso lar, o departamento reencarnatório. Está lá no livro Memórias de um Suicida, na outra coluna espiritual de Maria de Nazaré, que a gente vê, um departamento reencarnatório programando reencarnações. E a gente então acha que nasceu aqui com uma vida programada. E acha também que essa programação é linear. Que a gente vai ter isso, vai acontecer tal coisa, e a gente cria a ideia do destino. Está escrito nas estrelas. E começa então a achar que a nossa vida é uma sucessão de fatos que a gente não pode escapulir dele porque está programado. E não é bem assim. Nessa teia de relacionamentos, nós vamos construindo uma rede de possibilidades. Redes essas cheias de nós, como uma teia de aranha. Cada ponto de cruzamento numa teia de aranha é um nó que a gente construiu. Um nó bom ou um nó ruim. Depende do significado espiritual daquele nó. Depende do tipo de atitude que nós tomamos ali. Então vejam, nós nascemos às vezes numa cidade e vamos parar em outra e achamos que alguma coisa a vida me trouxe aqui. Isso aconteceu comigo, eu sou goianiense, né? Depois que eu terminei o meu curso, saí de Goiânia, fui para São Carlos, no estado de São Paulo, fiquei um ano lá, por acaso, entre aspas, comecei a trabalhar com professor, fui para fazer pós-graduação, que mudou para o Rio de Janeiro. Lá vou eu, no segundo ano, para o Rio de Janeiro, atrás do professor. Nunca tinha pensado em ir para o Rio de Janeiro, mas fui para o Rio de Janeiro. E acabei morando 10 anos no Rio de Janeiro, fazendo todos os meus cursos de pós-graduação e trabalhando lá, para depois, querendo voltar para Goiás, não consegui, tive que voltar para São Carlos e fiquei lá até hoje. O que é que a vida fez comigo? Isso estava ou não estava nos meus planos? Algumas coisas estavam com certeza. Mas muitas coisas que são centrais na nossa vida cotidiana fazem parte de uma programação prévia que, se nós formos fiéis a essa programação, a gente vai cumprindo elas. Mas a meio de caminho, muitas coisas vão acontecendo que não estão programadas, que nós estamos fazendo a programação agora, e reencontros do passado também não
estar programados, mas acontece porque faz parte dessa teia. Nós não nascemos ou vamos para cidades que são estranhas às nossas atividades de vidas passadas. A própria comunidade que a gente vive é uma comunidade enredada em si mesma. Às vezes a gente vem para uma casa espírita, né, começa a frequentar, acha a casa boa, de repente vem uma outra pessoa e a gente não vai com a cara dela. Está cheio disso. Ah, não vou mais naquele centro não, tem um fulaninho lá que eu não vou com a cara dele. A gente não tem que ir com a cara de ninguém, cada um vai com a sua. Mas a gente fala assim, não é? E joga a dificuldade para o ambiente, como se o ambiente para nós devesse ser o melhor e não o adequado, diante da rede de compromissos que nós vamos arranjando nessas 300 reencarnações. Quantos enredamentos a gente construiu? Quando a gente lê O Pequeno Príncipe, tem uma frasezinha lá que todo mundo gosta dela, fica encantado com ela, porque só pensa no lado bom. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E ali falou diante de uma flor, né? A flor, a rosa que ele cativou. Então fica assim uma poesia linda. Mas cativar é tornar cativo. E a gente torna cativo as pessoas em vista da nossa vida através do sentimento bom ou do sentimento ruim. Quando a gente se desentende com alguém, a gente fica cativo dele e ele da gente. Porque todas as vezes que ele vê a gente e a gente o vê, a gente pensa naquele problema que a gente gerou. Pode acontecer o seguinte: a gente se desentende, aí um muda lá, por exemplo, lá para o Rio Grande do Sul. 20 anos sem encontrar, porque está longe, né? Inimigo longe é uma maravilha, não incomoda. Né? Mas um dia, ou ele vem passear aqui, ou a gente vai lá e encontra o danado de novo. Qual é a primeira lembrança que vem à nossa cabeça? O problema de 20 anos atrás. Porque é um enredo, um nó na nossa teia que a gente construiu. E esse nó e essas intrincações da vida estão na nossa vida cotidiana. A nossa família é um enredo desse tipo, porque não é uma relação puramente de alegria e simpatia, não são nós de boa qualidade, são nós de todos os tipos. Então tem um irmão que gosta mais de um do que do outro, tem um pai que simpatiza mais com o filho do que com o outro. Não adianta falar que eu gosto igualmente dos meus filhos, isso é piada. Não gosta coisa nenhuma, porque ali existem espíritos que conviveram conosco muitos séculos, num lado bom, de conquistas, de amizade, e tem outros que são os nossos inimigos do passado, que está devolvendo para eles o bem que a gente devia ter feito antes. Então esse enredamento é complicado. Por isso é que toda família tem problemas, porque os problemas não são da família, os problemas são da rede de vidas construídos por nós. Dentro desse conceito, o que é família? Veja que muda. Nós, os espíritas, temos a facilidade de compreender isso, porque já compreendemos como é que se dá o processo de evolução, através das inúmeras experiências de idas e vindas do mundo espiritual para o mundo físico e vice-versa. Em 300 encarnações já morremos 300 vezes, já tivemos 300 nomes, e a gente fica assim: você sabe com quem você está falando? A gente nunca sabe, porque se for pensar qual dos nomes isso aí que é importante, a gente não sabe, não é? Mas a gente só gosta de lembrar das reencarnações quem foi rei e rainha, príncipe, mendigo, ladrão, bandido, destruidor de família. Isso não é comigo, eu nunca fiz isso. E não é verdade. A gente já fez de tudo. Basta olhar para dentro da gente.